Boa noite a todos. Oi, Helena, querida, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos ter mais uma noite de meditação e de invocação. Oi, Angelina, querida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A ideia é a gente estar com essa força, né, de unidade. Eu queria falar para quem está aqui pela primeira vez, quem está entrando, que toda segunda-feira eu faço uma live baseado no livro das invocações, que é um livro de autoajuda, né? Para que você possa canalizar aquilo que você precisa saber, aquilo que vai te orientar para um caminho, que vai trazer para você o discernimento, né? Essa abertura maior para aquilo que é importante para você. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre aquilo que nos alimenta e aquilo que nos envenena. E depois a gente vai tirar a nossa invocação, vai sortear a nossa invocação. E depois, então, a gente vai fazer uma pequena meditação, como sempre. Essa meditação é uma meditação induzida, porque existem várias formas de meditação, né? Nós podemos fazer meditação de várias formas. A maior e mais importante é você estar 24 horas conectado, ligado com a sua essência, né? Tá inteiro dentro de si mesmo, focado, com os pés no chão e a cabeça no céu, ou seja, enraizado naquilo que é importante, que é prioridade para você, e sempre com um pensamento maior, né? Mais amplo, no espaço maior. Porque cada partícula, aquilo que alimenta a gente, o que me alimenta pode não alimentar o outro. Oi, Márcia, querida, boa noite, vamos entrando. As nossas consciências são muito diferenciadas uma das outras, né? Tem pessoas que se alimentam de uma simples leitura de uma invocação e trazem para ela uma conexão mais ampla, e tem pessoas que se alimentam de uma igreja, de uma outra oração, ou de uma palavra de um sacerdote, de algo assim. Ou mesmo tem pessoas que se alimentam da natureza, né? Dos bons hábitos, das boas falas, das boas conversas. Então, aquilo que nos alimenta é aquilo que traz para nós o bem viver e o bem-estar. Isso traz com que você modifique o seu padrão vibracional muitas vezes, né? E o que nos envenena é toda aquela parte de coisas pesadas que tiram de você o seu sono, o seu sossego, a sua tranquilidade, né? Quando você se deixa invadir por raivas, por ressentimentos, por mágoas. Então eu sempre digo que a gente precisa cada vez mais ampliar a nossa consciência. O que é ampliar a consciência, né? Ampliar a consciência é você ter uma visão mais ampla do todo, daquilo que está por trás daquilo que você pensa que é. Boa noite, querida, vai entrando, seja bem-vinda. Quando eu falo, por exemplo, do treinamento que eu dou de curar o curador, eu sempre digo que esse treinamento é para a vida da pessoa, muito mais do que para ser um facilitador. É claro que ele vai poder ser, mas é importante que a pessoa tenha essa amplidão, né? Aumente o seu olhar sistêmico, aumente a sua visão sobre todo, né? Essa perspectiva maior. Na cinesiologia,
a gente sabe, e a gente já conhecia isso há muito tempo, há 30 anos atrás. Eu conhecia e via a cinesiologia entrando pelas malhas das personalidades da pessoa, pelas suas histórias ancestrais, pelas suas dores e aquilo que ela não conseguia ver. Ela não conseguia perceber aquilo que estava fazendo mal para ela, aquilo que estava fazendo desequilíbrio no seu ser. Então, quando você toma consciência de uma coisa, de uma pessoa, de uma história, de um fato que ainda está remoendo dentro de você, por que é importante isso? Para que é importante isso? A tomada de consciência, a lucidez, o discernimento, você ter essa parte cognitiva sua funcionando é que faz com que você tenha uma nova oportunidade de escolha. Quando você pode desmistificar as coisas que te envenenam, que não te alimentam mais. Então nós não sabemos, muitas vezes, o que está nos envenenando, né? E às vezes está assim ao nosso lado. E a gente não percebe a dinâmica oculta que está por trás disso. Eu tenho observado nesses 20 anos, né, do livro das invocações, eu recebo muito feedback. Oi Lila, boa noite, vai entrando. Eu recebo muito feedback, eu recebi muitos feedbacks desde o início a respeito dos resultados, quando as pessoas fazem essa invocação 7 dias. E por que você precisa fazer por 21 vezes? Para isso ecoar dentro da sua cabeça. Porque às vezes você não percebe, as coisas estão na sua frente e você não percebe. Aquilo está te alimentando de uma forma maligna, muitas vezes, está te adoecendo, porque está te estressando, está te colocando ansiosa, porque está tirando o teu sono, mas você não percebe, você não sabe dar um limite naquilo, né? E o livro da invocação, quando você repete, parece que cada hora uma frase daquela entra no teu sistema de uma forma diferente e faz com que você perceba os recursos que você tem dentro de você para lidar com aquilo que te alimenta e aquilo que te envenena. O que é bom e o que é ruim para mim? O que me faz mal e o que me faz bem? Nós temos um prazo de validade nessa existência e nós temos que ter escolhas, né? As escolhas são responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém. Nessa vida a gente culpa muita gente, culpa o pai, culpa a mãe, culpa a avó, culpa esse, culpa aquele, culpa marido, culpa namorado. Nós não podemos culpar ninguém. Cada um faz da sua vida uma direção, faz da sua vida uma escolha, né? Mesmo que ele diga, eu escolhi isso porque o fulano mandou, mas o fulano mandou eu me jogar da janela e eu vou me jogar, a escolha é minha, aceitar o que ele falou ou não. Então, essa observação do que é bom e do que é mal, do que me alimenta, o que me alimenta é aquilo que me traz energia, que me traz vigor, que me traz alegria, que me traz divertimento, encantamento, que me traz gentileza, né? São esses benefícios que nós precisamos alimentar a nossa vida, porque nós só vamos viver hoje. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Hoje é o dia mais importante para mim. Então eu tenho que me alimentar de pensamentos, palavras, sentimentos e ações bons. Que sejam recíprocos, né? Que eu leve para o outro e eu possa receber do outro a mesma coisa. Porque se eu ficar envenenando as pessoas, se eu ficar criticando, se eu ficar julgando, se eu ficar irritando, se eu ficar reclamando o tempo todo, cobrando da sociedade, cobrando disso, cobrando daquilo, eu não estou fazendo a minha parte. E cada um fizer a sua, já está de bom tamanho. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento mágico, né?
E é único. Nós não temos 2 tempos iguais a esse. Amanhã nós vamos viver um outro dia. Um amanhã nunca será igual ao hoje. E hoje nunca será igual ao ontem. Então, cada dia que nós vivemos é um dia, é um momento. É importante você saber de que forma você vai se alimentar. De que você vai se nutrir, né? Antes de dormir, antes de comer, antes de fazer amor, antes de receber uma visita, antes de falar com o filho, antes de conversar com o marido sobre alguma coisa ou com um familiar. Então, o que nutre o outro também, o que eu levo para o outro, também é uma nutrição. Boa noite, Vanéia, boa noite, Rejana, sejam bem-vindos. Rejane, querida, Vanéia, hoje atendi sua prima. Então, gente, esse movimento é que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Da qualidade daquilo que a gente fala, da qualidade dos nossos pensamentos. Existe um movimento interno e que é como se fosse uma maia, como se fosse uma matrix, como se você vivesse dentro de uma bola, de uma bolha, que é impossível você sair dali sozinho e você às vezes precisa de ajuda. Você precisa conversar com alguém, né? E é importante que você abra... obrigada, Vanéia. Ela também é uma querida. Então, essa imagem que nós temos do mundo é uma imagem fomentada e criada pelas nossas histórias culturais, pela nossa crença infantil, por aquilo que nós criamos na nossa cabeça de bom e de ruim, de certo e de errado. Agora, quando nós vamos adultecendo, nós vamos ficando adultos, nós temos um outro tipo de visão e de escolha, a não ser que você se mantenha criança. Que você se mantenha criança. E muita gente não consegue entrar nessa fase adulta porque está aprisionada e está se alimentando ainda dessas dores infantis, alimentando ainda dos processos em que viveu na infância, né? É muito importante que, se nós estamos aqui, a gente tenha uma visão mais ampla, uma abertura maior de aceitação das diferenças de opiniões e de crenças. E nesse movimento de nos envenenarmos, né, nós não percebemos que muitas vezes nós estamos envenenando as pessoas que estão do nosso lado. Como é envenenar o outro? É você todo dia reclamar, é você todo dia recriminar, é todo dia você julgar, é você condenar, reclamar da outra, ou achar ruim, ou brigar, ou entrar em conflito, ou não acreditar no que o outro está falando. Então, existe muitas situações em que nós criamos dentro da nossa tela mental uma certeza absoluta. E a nossa visão a respeito do mundo e das coisas é muito limitada. Nós ainda estamos crescendo, né? E então a imagem que eu peço para que vocês não se alimentem, não comam do seu próprio fel e não se machuquem, não criem uma doença dentro de vocês, é quando vocês ficam o tempo todo repetindo aquela mesma história na mesma verdade, entre aspas. Porque a nossa pode não ser a verdade. A do outro é outra. A vivência é outra. Então, assim, se colocar dentro do sapato do outro é muito importante para você saber
como é andar no sapato do outro. Então, quando a gente tem essa visão, fica muito mais fácil você não criticar e não julgar de cara, mas indagar, questionar, conversar, estar aberto e receptivo ao que o outro tem para te dizer, mesmo que para você seja uma coisa assim muito absurda, né? Diante daquilo que você, das suas crenças pessoais. Mas é a história dele, é a crença dele, ele acredita naquilo. O que aquilo vai trazer para ele, nós não podemos fazer nada, é uma escolha dele. Nós só podemos dizer para ele, será que dava para você pensar pelo menos dessa forma? Ou pensar o que pode acontecer se você agisse dessa forma? Você pode jogar uma semente, mas a semente plantada, ela pode germinar de uma outra forma, de uma forma bem diferente daquela que você quis plantar. Então, nunca ache que você vai dar jeito, que você vai modificar as pessoas. Você pode modificar com as suas ações, com as suas palavras, com as suas atitudes nas relações, mas não forçar uma barra, né? Porque o outro é o outro. O que te alimenta pode não alimentar o outro. E o que te envenena pode não envenenar o outro. É a visão de cada um que faz essa diferença bem marcante de opiniões, de crenças e de vivências, né? Bom, nós podemos, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com bons fluidos e bons pensamentos. Então, uma das coisas que eu sempre peço é que vocês tenham essa vibração interna, amorosa e generosa para com a sua alma. E toda vez que você tiver uma dificuldade diante da vida, porque não sabe a sua escolha, se essa escolha vai te alimentar ou vai te envenenar, né? E essas formas de se alimentar e de se envenenar são muito variáveis, né? Como eu já disse aqui. Eu sugiro que a gente tire hoje, agora, uma carta para que a gente possa perceber o que nós precisamos trabalhar em nós, o que está nos envenenando e o que está nos alimentando. O que os nossos anjos guardiões, os nossos mestres, podem nos alimentar nesse momento. Luísa, querida sobrinha, Isabel, querida, oi, Dolana, sejam todos bem-vindos. Eu queria que vocês pensassem um pouco e vibrassem no seu coração nesse momento, porque todas as pessoas que estão aqui agora vão vibrar para a gente tirar uma cartinha. E aí depois a gente fala sobre isso, sobre o que essa carta está trazendo para nós. Oi, Mi, querida, de tão longe, amada. Tá precisando dessa carta? Então vamos tirar agora. Ai, que bom, saudade de você. Então, Daiana, vamos lá. Todo mundo atento? Vamos ver o que sai para nós hoje? Então, vamos embaralhar. Hoje é dia 29 de novembro de 2021. E nós estamos aqui juntos para... Opa! Carta poderosa, hein? Cura 5. Quem tem o livro das invocações, na página 71... Integração afetiva através do masculino e do feminino. Olha que maravilha que caiu hoje para nós. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. Essa é uma carta poderosa. Tá toda arrepiada, né? Você disse que queria uma carta para você, então chegou. Olha só. Integração afetiva através do masculino e do feminino. Faça-se a luz.
invoco os mestres espirituais de orientação cósmica universal para que me seja concedida a passagem por este portal, potencializando a minha autocura em todos os níveis, físico, emocional, mental, psíquico e espiritual. Que a partir de agora eu seja liberta em todos os meus registros sutis e nos meus corpos físicos e suprafísicos, de todos os relacionamentos do presente e do passado, de todas as memórias de violência do passado, e que nada se oponha a essa liberação. Que eu possa soltar esses sentimentos presos em minha alma, libertando-a, e que eu possa harmonizar os deuses e as deusas dentro de mim e possa mudar o meu padrão em relação ao masculino e ao feminino. E que eu receba, a partir de agora, toda a orientação espiritual necessária para a minha realização afetiva, podendo integrar os meus aspectos masculino e femininos. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Essa invocação é maravilhosa. A Lila está dizendo, eu amo, foi a invocação que caiu para mim quando eu comprei a imagem de Arcanjo, de Miguel Arcanjo, para se juntar a Maria. Olha que lindo! Nossa! Na realidade, essa invocação, ela está pedindo a esses mestres essa orientação para equilibrar todos os seus corpos, em todos os níveis, em todas as dimensões. Mas que, em todos esses níveis, em todas essas dimensões, nós sejamos libertas nos níveis físicos e suprafísicos de todos os relacionamentos passados, presentes e, quiçá, futuros, né? E de todas as memórias de violências do passado. E todas as memórias que não foram bacanas, que não me alimentaram, que não justificaram a minha ligação e não justificam que eu me mantenha ligada ainda a essa relação. E que nada se oponha a essa liberação. Então é um pedido em todos os níveis de consciência para que eu me liberte de tudo aquilo que foi passado, para que eu possa me abrir de uma forma afetiva e efetiva para as novas relações. E eu esteja aberta de verdade para aquilo de novo, para aquilo que eu possa encontrar agora. E que eu possa harmonizar essas relações masculinas e femininas dentro de mim. Porque nós não sabemos o que nós fomos em outra vida. Mas nós temos dentro de nós essa polaridade dupla. O positivo e o negativo. O masculino e o feminino. O que alimenta e o que envenena, não é? Então, quando eu equilibro esse padrão masculino e feminino, eu posso receber, a partir de agora, a orientação espiritual necessária para a minha realização afetiva, podendo integrar esses aspectos dentro de mim. E aí eu posso atrair alguém que esteja mais equilibrado. Se eu me equilibro, eu atraio alguém mais equilibrado. Podemos aplicar isso aí profissional também? Com certeza. Não tem a menor dúvida. Todas as nossas relações, elas são kármicas. Os encontros são kármicos. E nós, às vezes, esbarramos com alguém no meio do caminho que vai trazer para nós um aprendizado. Mas um aprendizado de liberação daquelas ressonâncias que foram vividas lá atrás, em desequilíbrio, né? Ou que foram abusos, né? Abusos sejam de que nível for, né? Eu vou ler mais uma vez para vocês entenderem, para quem chegou agora, na página 71, quem tem o livro. Faça-se a luz, invoco os meus mestres espirituais de orientação cósmica e universal, para que me seja concedida a passagem por esse portal,
potencializando a minha autocura em todos os níveis: físico, emocional, mental, psíquico e espiritual. Que a partir de agora eu seja liberta em todos os meus registros sutis e nos meus corpos físicos e suprafísicos, de todos os relacionamentos, do presente e do passado, e de todas as memórias de violência do passado. E que nada se oponha a esta liberação, e que eu possa soltar esses sentimentos presos em minha alma, libertando-os, e que eu possa harmonizar os deuses e as deusas dentro de mim e possa mudar o meu padrão em relação ao masculino e ao feminino. E que eu receba, a partir de agora, toda orientação espiritual necessária para a minha realização afetiva e efetiva no mundo, podendo integrar os meus aspectos masculinos e femininos. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Alguém entendeu o que essa invocação está te dizendo? Então, integrar os aspectos masculinos e femininos significa integrar toda a força que nós recebemos quando passamos pelo portal pai e mãe, né? E isso traz para nós, não importa o que meu pai e minha mãe fizeram, não importa o que eles viveram, importa é que eu tome a vida que eu recebi deles. Esses recursos que eles me deram é que são importantes para eu harmonizar dentro de mim e seguir à frente e fazer um bom trabalho. Então, isso vai fazer com que eu libere karmicamente, em todos os níveis de consciência, as relações passadas, seja em que nível for, para que eu possa agora atrair boas relações. E no trabalho também, Luísa, com certeza. Porque trabalho é um lugar que nós vivemos muito mais tempo as nossas relações. A gente é casado, a gente vive junto às vezes, mas você passa muito mais tempo com as pessoas do trabalho às vezes do que com o marido, do que com o namorado, né? Você só vê à noite e final de semana. Mas durante 5 dias na semana, você passa 8 horas diárias com a mesma pessoa, diariamente ali, né? Então, isso também é muito importante para que você tenha uma relação e um equilíbrio interno, para que você possa dar alimento e se alimentar de palavras, de ações, de atitudes, né, digamos assim, no dia a dia, respeitosas e amorosas e afetivas, né? Porque não é só o nosso afeto, a nossa atenção, o nosso respeito, não está só em casa com os nossos familiares. Estão também com aqueles que convivem com a gente durante muito tempo, né? Então, eu queria que vocês fechassem seus olhos agora. A Luísa está fazendo uma pergunta antes. E quando somos empreendedores, é uma ligação diferente também, super diferente, Luísa. Porque uma coisa é você estar no mesmo nível dos seus funcionários, ser funcionário de uma empresa. Uma outra hora é quando você sai do funcionário e entra como patrão. Então a sua responsabilidade é dobrada. As pessoas às vezes não têm esse olhar para o patrão, né? E diz, ele não ganha fácil, não sei o quê. Tem muita gente que nega os valores àqueles que nos dão os empregos. Isso é um envenenamento. Isso é uma forma de se envenenar, né? Porque os patrões, eles são fornecedores do nosso alimento, daquilo que nós levamos para casa, né? Eles pagam as nossas contas indiretamente. Agora, cabe a nós fazer um bom trabalho para que você possa ter uma boa relação com seus patrões. Isso, a recíproca é verdadeira, porque o patrão, existe uma hierarquia que tem que ser respeitada, né?
E essa hierarquia, ela tem que ser olhada também. E tem que ser respeitada nos dois níveis, né? Um que está abaixo de você, e não é porque ele está abaixo de você que você tem que destratar ou que tem que diminuir, mas você também precisa dele. Então os dois precisam um do outro. E quando o patrão e o funcionário, o empregado, ele tem essa visão, a relação muda, porque existe um respeito, né? E esse respeito é que tem que ser expandido para as pessoas poderem entender isso. E tem gente que não tem essa visão. Isso é uma visão sistêmica e é uma visão afetiva, uma visão respeitosa. É uma relação que não é de pai, o patrão não é o seu pai. Então existem algumas nuances que precisam ser olhadas, tanto pelo empregado como pelo patrão. E o seu empregado não é seu filho, não é um escravo, não é uma pessoa que está a serviço de você. Ele está a serviço da sua empresa. Então você tem que profissionalizar as coisas para não tomar também as coisas como pessoais. Então é uma situação muito delicada. As relações são delicadas e têm que ser respeitosas para que possa ter sucesso, tanto como empregado e tanto como empresário, tanto como patrão, né? E esse equilíbrio interno, ele é muito importante. Esse equilíbrio do seu masculino e do seu feminino, ele é importante, porque quando você harmoniza o seu masculino e o seu feminino, de alguma forma você está dizendo para você também que você tomou a vida do seu pai e da sua mãe. Porque se você tem um desequilíbrio nas suas relações paterna e materna, você não aceita um ou outro, você acaba projetando isso nas suas relações pessoais, afetivas e profissionais. Então, é um cuidado muito grande. Essa invocação faz com que você dissolva todos esses desequilíbrios em todos os tempos, em todos os níveis que você viveu, relacionamentos que não te alimentaram, relacionamentos que foram abusivos, né? E que você possa se desligar disso para que você possa viver uma nova relação de empresa, de negócio ou afetiva, né? Porque nós não sabemos os nossos encontros quando foi o último que nós tivemos com essa mesma pessoa. E às vezes ela passa por nossa vida uma semana, mas em uma semana faz-se um estrago, um envenenamento terrível, que às vezes marca para o resto da vida. Então, nós temos que ter todos os cuidados, mas não podemos deixar de viver essas relações, de entender qual é o aprendizado que cada relação traz para nós. E o que ela me alimenta e o que ela não me alimenta, né? Tem gente que passa por nós e fica muito tempo, o resto da vida. E tem gente que passa e depois você nunca mais vê, você nunca mais encontra, né? Então essas diferenças, né? Esses desequilíbrios são importantes e são importantes a gente se equilibrar para que a gente possa ter boas relações, sejam elas em que nível for. Vamos fazer agora uma meditação baseada na nossa invocação do equilíbrio do masculino e do feminino? Então, fechem os olhos. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar, inspirar profundamente. E eu queria que cada um de vocês fosse para aquele lugar que só vocês conhecem. Um lugar que traga para vocês esse conforto, essa proteção, onde ninguém pode invadir, onde ninguém pode estar, mas só você conhece. É um lugar só seu, que pode ser imaginário ou não.
E quando você chegar lá, você vai sentir esse lugar. Lugar junto à natureza, sempre junto à natureza, onde você recebe todos os nutrientes que você precisa. A beleza, a leveza, a força, a proteção. E nesse lugar você vai encontrar duas coisas que vão te chamar a atenção. Uma que tem um aspecto masculino e outra que tem um aspecto feminino. Pode ser um bichinho, pode ser uma flor, pode ser uma planta, pode ser uma árvore. Esses dois aspectos são uma projeção sua. E de alguma forma, eles vão trazer para você uma mensagem. Uma mensagem que é da sua natureza. Eles podem falar com você. Eles podem posar em você. Você pode sentir o cheiro. De alguma forma, você vai receber uma força, uma mensagem, um agrado, um carinho, um afeto. Algo que traga para você um alimento, que traga para você uma energia gostosa, que traga para você um equilíbrio, que você possa tocar e sentir, que você possa agradecer a presença, faça esse movimento de acolher. Essas partes são suas, também são suas. Nós somos um todo e um tudo que está dentro de nós, que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa alegria, faz parte da nossa caminhada nessa terra. Esse lugar é sagrado e esse lugar você pode encontrar com seus mestres, com a sua natureza interna, com as suas partículas, com as suas partes da personalidade, que nós temos muitas dimensões. Neste lugar você pode, sempre que precisar, buscar uma orientação, buscar um apoio, buscar uma proteção. Deitando na relva, abraçado a uma árvore, conversando com uma flor, tomando um banho de cachoeira, ou de rio, ou de mar. A sua natureza é que vai te fortalecer, é que vai fazer com que você olhe a vida sob nova perspectiva e leve o seu melhor para todas as suas relações, porque é dando que se recebe. A vida é um bumerangue, a vida é um ioiô. Nós vamos, enviamos e recebemos o tempo todo. E as nossas escolhas são importantes para nós, porque a nossa vida, só quem vai viver sou eu. A sua vida, só quem vai viver é você.
Então, traga essa orientação para seu momento. E se você tiver que ressignificar alguma relação do seu trabalho, da sua vida pessoal, ofereça a essa pessoa uma nova visão, um aperto de mão, uma nova consciência. Traga ela a esse lugar, faça com que ela sente na sua frente. E ressignifique a sua história. Ressignifique aquilo que está te incomodando, que está te envenenando. Ou escute o outro naquilo que ele está insatisfeito com você. Lembre-se, o outro também tem a verdade dele. E quando os dois se ouvem, se escutam, se respeitam, existe algo de novo nessa relação. Algo pode mudar. Na vida, na relação, no campo. Então, vamos alimentar essa relação de uma forma mais meiga, mais afetiva, mais gentil. E se você puder reverenciar com a cabeça essa pessoa e se sentir reverenciada por ela, isso é muito bom. Agradecer a oportunidade de poder estar resolvendo. No seu campo, no seu espaço sagrado. Agradece a natureza, seu masculino e feminino, porque te deram suporte, te ajudaram, te alimentaram, estiveram ali do seu lado, no momento em que você precisava ressignificar essa relação. Se despeça dessa pessoa, ela vai embora e você recolhe o seu significado maior desse contato e a solução que veio para você, a melhor solução que alimenta a sua alma nesse momento sagrado. E aí você inspira fundo, agradece e vai voltando para o seu corpo físico, para o seu espaço sagrado, bem devagar, aqui e agora. E quando todos chegarem, me mandem coraçõezinhos. Coraçõezinhos de amor, de alegria, de bons fluidos, de bons alimentos. E façam perguntas se tiver. Se tiver alguma pergunta, se quiser que eu leia de novo a invocação que saiu, para quem não estava presente, na página 71, integração afetiva através do masculino e do feminino. Então, como é que foi para vocês? Oi, Angelina. Vamos lá, alguma pergunta? Não? Foi boa essa viagem? Obrigada a vocês por estarem aqui comigo, fazendo essa vibração, né? Porque a gente tem que ir mudando a nossa consciência, a gente tem que ir ampliando a nossa consciência, para que a gente possa viver mais feliz com a gente mesmo. Porque a felicidade começa dentro da nossa casa. E a nossa casa é o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso coração. Maravilhosa é você.
São vocês que são maravilhosos. Adoro receber esses coraçõezinhos, hein, gente? Bom, se vocês... Oi, foi muito esclarecedor. Obrigada, Li. Obrigada. Eu sempre que posso, eu trago aqui alguma coisa boa para vocês, para que vocês possam usufruir desses momentos que a gente precisa ampliar. Oh, querida, obrigada. Quinta-feira nós estaremos aqui numa live. Eu vou trazer uma convidada na quinta-feira, que é a Sandra Regina. A Sandra Regina Ai, obrigada, Cecília. A Sandra Regina criou a escola de cinesiologia quântica comigo, é consteladora, cinesiologista, ela tem um monte de predicados e nós vamos trocar umas figurinhas aqui, tá bom? Então eu aguardo vocês quinta-feira às 20 horas e convide seus amigos, tá? Mandem aviõezinhos para que eles possam se beneficiar também, tá bom? Um grande abraço e não esqueça de ir lá no YouTube e se inscrever, indicar para os seus amigos e também, se quiserem esse livro, é só entrar no meu site selenitaumaturgo.com.br. Até quinta. Um grande abraço a todos e até quinta-feira às 20 horas. Gratidão a vocês também.